E eu recebo aqui no estúdio ela que é psicóloga aqui em Foz do Iguaçu, a Michele Ribeiro. Estava agora há pouco, inclusive, você ouviu a voz dela aqui na programação da RCI, no quadro Momento Psi. Bom dia, Michele, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Vamos falar um pouquinho aí sobre um assunto que nós estamos abordando aqui na RCI já há algum tempo, né, até em função de algumas situações registradas em Foz do Iguaçu, que é a questão do suicídio, né, que é um tema tabu, inclusive, nos meios de comunicação, mas depois de casos registrados aqui na cidade, a gente viu, né, nós que trabalhamos aqui desse lado sentimos a necessidade de falar, a sociedade sentiu a necessidade de discutir, tanto é que vários encontros estão sendo agendados, inclusive, para discutir o assunto. Você vai nos falar, inclusive, sobre um encontro de hoje à noite, um encontro aberto para discutir questões de prevenção ao suicídio? Isso mesmo, Guilherme. Esse encontro ele é resultado de uma primeira reunião que aconteceu no início do mês, né? E essa reunião surgiu muito em decorrência desses fatos mesmo que a gente viu aqui em Foz, e surgiu num grupo de WhatsApp dos psicólogos, né? De alguns psicólogos aqui da cidade. E aí, vendo essa necessidade de se fazer alguma coisa, né? Vamos prevenir, a gente precisa falar mais sobre isso, algumas discussões que se teve nesse grupo, a gente organizou uma primeira reunião, que aconteceu dali 2 dias, né, quando aconteceram essas discussões, e nessa primeira reunião a gente contou com algumas pessoas, alguns psicólogos, que perceberam, né, a necessidade da gente pensar num projeto com ações que envolvam uma equipe multiprofissional. Então, em cima disso, essa primeira grande ação é esse evento de hoje, que é aberto à comunidade. Em princípio, a gente tinha a pretensão de chamar somente profissionais da saúde e educação, né, por conta das demandas que tem nessas áreas, mas a gente estendeu para toda a comunidade. E olha, vou destacar aqui que na sexta-feira à noite, né, o pessoal do Sindicato dos Jornalistas aqui de Foz do Iguaçu, também do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, promoveu uma roda de debates ali, né, inclusive com a participação da Cristiane Fraga Pimenta, lá do Centro de Valorização da Vida. A Isabelle Ferrari, né, fazendo a mediação ali também, para tratar desse assunto, porque nós que estamos aqui na imprensa, né, e você sabe disso porque você tem sua atuação na imprensa também, é um tema bem complicado de se abordar. Agora, o que a gente percebe é que somente, digamos, não tratando do assunto, isso, infelizmente, não está resolvendo nada, até pela questão das redes sociais, né, que é um assunto que muitas vezes aparece de qualquer maneira, até de maneiras perigosas nas redes sociais. Enfim, profissionais da área da comunicação estão convidados também para participar desse encontro, até para que possam ter aí um balizamento maior quanto a como tratar do assunto? Com certeza, devem participar. Inclusive, eu estive nesse evento na sexta-feira e foi muito discutido o manual de redação que abrange justamente a forma de tratar o suicídio na mídia, na imprensa, né? Que ele deve sim ser abordado, existe muito receio em cima disso, por conta da questão do efeito de espelhamento, né? Que as pessoas olham e querem copiar, enfim, mas isso não acontece, só acontece se você não tratar a notícia, a informação da maneira adequada, né? Então tem toda uma questão a ser trabalhada em cima desse tema na mídia, que é necessário, né? E também eu chamo atenção aqui para a questão das redes sociais, porque até num caso recente que tivemos aqui na cidade, tinha página de Facebook fazendo transmissão ao vivo do local onde, né, tinha acontecido ali uma situação de suicídio. Pessoas compartilhando fotos, compartilhando vídeos, divulgando isso através do WhatsApp, enfim, situações assim que, enfim, nos causam uma revolta, porque não há necessidade alguma de se fazer isso, e que podem levar também a comportamentos perigosos até, né? Exatamente. Divulgar o local é algo que não é adequado para a mídia. Então, quem dirá para as pessoas que compartilham isso indevidamente? Então, a recomendação que eu dou nesses casos é que se chegou a informação, chegou a imagem, o vídeo, que a pessoa corte ali, justamente para não disseminar essa ideia, essa facilidade, porque quem tem ideação suicida, quem pensa em se matar, ele vai procurar formas mais fáceis e rápidas de fazer isso, né? Então, quanto menos a gente disseminar, melhor. E olha, tem estatísticas que são preocupantes. No Brasil,
a cada 45 minutos uma pessoa decide tirar a própria vida? No Brasil, exatamente. No mundo, né, na Organização Mundial de Saúde, a gente tem a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta. No Brasil você está trazendo que é 45 minutos, né, mas acontecem muitos suicídios. Essas informações são as que foram notificadas. A gente ainda não tem, a gente tem muita demanda de falta de notificação de suicídio, porque ainda há preconceitos sobre o tema. Então, assim, as pessoas sentem vergonha de falar sobre isso, né, principalmente quando envolve familiares. Então, assim, notificam-se o quê? Envenenamento, acidente, quando na verdade a pessoa provocou aquele ato, né? Então, assim, os números são gigantes, são enormes, né? A ONU divulgou aqui quase 800 mil pessoas em todo o mundo cometem suicídio. Esse número é colossal, né? Isso os notificados, né? Então, é uma preocupação, é uma questão de saúde pública que a gente precisa tratar devidamente, principalmente preventivamente, né? É necessário. Não, e números colossais mesmo, né? 800 mil pessoas por ano, é isso? Exatamente. É praticamente a população aqui de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, Puerto Iguaçu, Ciudad del Este, Hernandárias, Mingaguaçu e Presidente Franco, né? A nossa área aqui da Tríplice Fronteira, como se toda essa quantidade de gente assim deixasse de existir a cada ano. E assim, um detalhe importante, que 80% desses óbitos, eles são identificados em nações de baixa renda e média renda. Então, assim, embora isso seja registrado também em países de alta renda, só que assim, a gente precisa tratar esse assunto como algo que não é característico dessa ou daquela população. É decorrente de uma série de condições, de contextos no qual a pessoa está inserida, que leva ao suicídio. Né? E uma das maiores causas são os transtornos de humor, e entre eles a que ganha, né, disparada, é a depressão. O que não significa dizer que todas as pessoas que têm depressão podem cometer suicídio. Então, assim, isso depende muito, é um assunto complexo de ser tratado, né? E eu penso até que seja por isso que é um tabu, né? Porque por ser complexo, as pessoas tendem a simplificar, né? Aquele incômodo de buscar uma resposta. Então, por isso que precisa ser debatido, sim. E, assim, a maioria dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados, porque as pessoas dão sinais. Entende? Então, isso é relevante de ser frisado, né? E vamos até destacar esse assunto, né? Porque muitas vezes, e assim, quando a gente trata até de questões relacionadas à depressão, à saúde mental, a cultura brasileira, digamos, a forma como os brasileiros se referem muitas vezes ao tema mas isso é frescura, isso passa. Ou então, procurar a ajuda de um profissional é coisa de louco, né? Que são, né, frases que as pessoas dizem habitualmente ali no cotidiano. Isso acaba afastando e até, né, atrasando muitas vezes o momento ali da pessoa procurar uma ajuda. A pessoa, ela, né, evita muitas vezes procurar ajuda com medo de ser estigmatizada até? Eu penso que sim. Eu penso que, por exemplo, essas mortes que poderiam ter sido evitadas, né, por falta de informação, às vezes a pessoa, a maioria dos casos tem algum transtorno, né, a gente não pode generalizar, mas a maioria tem, e por trás tem uma série de dificuldades, contexto histórico familiar, uma série de coisas. E essas pessoas só não têm um diagnóstico, né, porque a maioria delas não procura ajuda, justamente por esse preconceito. Isso tudo que você comentou é coisa de doido e tal. Mas assim, enquanto a gente continuar disseminando essa ideia, mais casos a gente vai ver. Porque assim, quanto mais a gente informa, esclarece a população a respeito da necessidade de se tratar, porque, por exemplo, depressão é uma doença como qualquer outra doença, né? Ela não é só mental, como também fisiológica. Então, existe uma necessidade de se falar sobre isso. E muitas vezes, claro, ela sozinha em terapia não consegue ser tratada. Ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico, inclusive, né? Com medicamento e tudo mais. Então, assim, por isso existe essa necessidade de quebrar esses tabus, esses mitos, para poder prevenir, né? E você falou em sinais que a pessoa geralmente costuma demonstrar. Que sinais são esses? Como é que podemos até reconhecer, né, e ajudar uma pessoa que esteja passando
por um momento como esse? Olha, o primeiro deles, e assim, que é o mais gritante, que as pessoas ainda insistem em dizer que é frescura, que quer chamar atenção, é a pessoa manifestar que quer se matar, né? E assim, não é ignorar, é você ouvir a pessoa. Vamos acolher a pessoa, conversar com ela, entender o que ela está pensando. Às vezes, quanto mais ela detalhar para você, ela pode tender a também desistir, né? Então, assim, e buscar ajuda junto com a pessoa. Entender que, assim, sozinho você não vai conseguir ajudar a pessoa. Então, pegar na mão dela, literalmente, olha, eu estou aqui para te ajudar, eu te entendo que a dor que você está sentindo é muito grande, e pensar também, isso é importante as pessoas saberem, que a pessoa que quer se matar, ela não quer se matar, ela quer matar essa dor que ela está sentindo, que ela não consegue suportar, né? Então, assim, é pegar na mão e acolher nesse sentido. Então, assim, esse é um dos sinais, mas antes disso ela já deu alguns outros, que seria o quê? Isolamento social, às vezes ela tem uma mudança repentina de comportamento que vai resolver algumas pendências e de repente até faz um testamento, né? A questão de justamente se sentir mais para baixo, mais depressiva, né? Não ter vontade de sair de casa, né? Que se assemelham muito com sintomas da depressão, né? E fora os pensamentos que são mais negativos, mais pessimistas, tudo isso equivale a uma preocupação que pode levar ou não ao suicídio, né? Pois é, um assunto realmente extremamente complexo, né, para se debater. Eu vou lhe dizer que uma das coisas que mais me tem chamado a atenção assim, nos últimos tempos é até a divulgação de relatos de pessoas que passaram aí por processo, por exemplo, uma esposa contando como foi encontrar ali o marido, quando o marido tomou essa decisão, um pai falando sobre o filho que tirou a própria vida, ou um filho falando sobre o pai que fez isso. Ler esses relatos é realmente impactante, até para que a pessoa tenha uma noção das consequências, né, do que acaba acontecendo ali com quem está no entorno. Enfim, é um assunto que precisa ser conversado, sim, como você disse, e oportunidades como essa de hoje, né, Encontro Aberto de Prevenção ao Suicídio. Vamos divulgar aqui. 7h30 da noite, vocês vão estar recebendo o pessoal lá. Como é que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma: o evento, como ele é aberto, a gente vai fazer uma dinâmica. Eu chamei uma apoiadora que eu conheço, né, de São Paulo, enfim. Ela trabalhou muito tempo com capacitações no Ministério da Saúde, e aí a gente vai fazer umas dinâmicas nesse mesmo nível, né? Então a gente vai fazer pequenos grupos, dependendo da quantidade, a gente espera uma grande quantidade, porque a gente está divulgando bastante. Então, pequenos grupos em que as pessoas vão debaterem soluções. Por isso a gente chamou uma quantidade de profissionais diversa, né, para debater prevenções, medidas preventivas. A gente vai fazer uma sensibilização e depois vai sair com algumas plenárias, e a partir dessas plenárias a gente vai partir para algumas ações na cidade e região, né? Portanto, essa atividade acontece hoje no auditório da Vigilância Sanitária, ali na Vila Holanda, né? Fica na rua Francisco Guaraná de Menezes, 665. É o que muitas pessoas chamam ali o antigo CSU, né? O Centro Social Urbano, aquela estrutura ali na região da Vila Holanda. Primeiro encontro aberto de prevenção ao suicídio aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu agradeço a Michele Ribeiro, ela que é psicóloga, participou aqui hoje da nossa programação falando sobre esse assunto, e que também, né, ao longo da programação da RCI, sempre participando aí com o quadro Momento Psi. Michele, muito obrigado pela participação. Obrigada bom dia para todos.